Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa na área para vocês. E que final de semana foi esse? Sexta, green, sábado, green, domingo, green, hat-trick de greens no nosso final de semana da semana passada, isso mesmo. Show de bola, hein? Vamos para cima, que essa semana seja tão positiva como foi a semana passada com o retorno dos campeonatos europeus. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa o seu feedback, que é muito importante para o crescimento desse canal, que é feito de forma 100% gratuita. E falar em gratuito, tem um bônus de R$5 para vocês na link da descrição desse vídeo. Isso mesmo, espero vocês direto no vídeo de análise. Vamos para cima. E vamos direto à análise do jogo 0-1 na tela para vocês. É clássico inglês, é Chelsea contra o Liverpool. Poderia facilmente aí ser um líder contra segundo colocado, talvez, mas não é isso que tem sido mostrado nessa temporada. O Liverpool é apenas o 8º colocado e o Chelsea é apenas o 11º colocado. O Chelsea vem aí de uma derrota dentro de casa para Aston Villa, isso mesmo. Joga contra um Liverpool que também não está lá essas coisas e vem de uma derrota goleada para o Manchester City. Para esse jogo aqui, números gerais das equipes: Chelsea menos 3,8 em 80% dos seus jogos, ambas marcam não em 70%. Não é o melhor dos mercados para se analisar. Mas os últimos jogos do Chelsea: 2-0 para o Aston Villa, perdeu, empatou de 2-2 com o Everton, meteu um 3-1 no Leicester, meteu um 2-0 no Dortmund e 1-0 no Leeds. E perdeu de 2-0 para o Tottenham. Então, pelo menos aqui no Chelsea, a gente identifica um padrão do mercado de over 1,5 gols. Do lado do Liverpool, um 4-1, 1-0 contra o Real Madrid, 1-0 contra o Bournemouth, 7-0 meteu no Manchester United, 2-0 ganhou do Wolverhampton. Um jogo aí um pouco mais duro. Para esse jogo aqui, todos os dois times ambas marcam não em 70% e 80% dos seus jogos. Mas para esse jogo eu quero trabalhar aqui no mercado de gols. Mais de 1,5 gols a 1,25 é uma odd interessante para fazer aquela múltipla. Ou mais de 0,5 HT a 1,36. Aí vai depender também do seu padrão de entradas. Tem gente que não gosta de fazer entrada apenas no primeiro tempo, acha muito arriscado esse mercado de over HT. Muitas vezes o jogo termina no primeiro tempo 0-0 e no segundo tempo sai um caminhão de gols. Então, para esse jogo aqui, prefiro trabalhar mais de 1,5 gols. Não dá para trabalhar back com nenhuma dessas duas equipes. São duas equipes altamente instáveis na competição, principalmente nessa temporada. O Chelsea tem um detalhe: acabou de mandar o seu técnico embora. Na história da Premier League, essa foi a temporada que mais teve troca de técnicos na história. Parecendo até um campeonato ali que eu conheço, Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. Essa é a análise para Chelsea e Liverpool, sem muita enrolação, porque tem muito jogo para a gente analisar nessa terça-feira de futebol. E vamos para o segundo jogo na tela para vocês. É Bayern de Munique contra Freiburg, jogo válido pela DFB Pokal, ou também conhecida como Copa da Alemanha. Jogo aí válido pelas quartas de finais, isso mesmo, vale vaga para a semifinal da Copa da Alemanha. Esse Bayern de Munique que é literalmente uma máquina. Olha os números do Bayern: marcou gol nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 6, ganhou 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais gols em 80% deles e teve over 2,5 nas últimas 3. Joga contra um Freiburg que não é nenhuma galinha morta, não perdeu nenhum dos seus 8 dos últimos 10 jogos e teve over 1,5 gols em 80% dos seus jogos. O Freiburg, que se eu não me engano é o 4º colocado do campeonato alemão, mas é jogo que vale vaga. Bayern de Munique está uma máquina, joga dentro de casa. Acredito sim nessa vitória aqui do Bayern de Munique, porém está com a odd aí relativamente baixa e eu quero fazer uma entrada seca única nesse jogo. Acho interessante para esse jogo o mercado de escanteios. Só para vocês terem uma noção, dos últimos 5 jogos entre Bayern de Munique e Freiburg, os números dos cantos: 10 cantos no último jogo, 7 cantos no segundo jogo, 10 cantos no terceiro jogo, 12 cantos no quarto jogo e 17 escanteios no quinto jogo. Ou seja, dos últimos 5 jogos,
tem aí uma média de mais de 10 escanteios por jogo, quando o jogo é Bayern de Munique contra Freiburg. Pedro, por que você acredita que esse também é um jogo interessante para cantos? Porque o Freiburg, como eu falei, não é nenhuma galinha morta, ele não vai ficar lá apenas esperando o Bayern de Munique para jogar. É um time que também sai para o jogo. Então, para esse jogo, como aqui a gente não tem mercado de escanteios para mostrar, e o mercado de gols é um mercado que, quando é Bayern de Munique em casa, é sempre muito esmagado, ó, mais de 1,5 a 1,13. Nós vamos aqui no site da Aposta Ganha e vamos criar uma aposta aqui. Bayern de Munique, Freiburg, mais opções, criar aposta. Eu vou de vitória do Bayern de Munique com o mercado de escanteios, mais de 7,5 cantos, com um retorno de 51%. Bayern de Munique para vencer e mais de 7,5 escanteios, exatamente. Observe que dos últimos 5 jogos, essa linha bateu em 4 deles, não bateu apenas em um, que saiu 7 escanteios. E o Bayern de Munique, quando joga dentro de casa contra o Freiburg, tem uma grande vantagem. Então, para esse jogo, essa é a minha análise. Bayern de Munique vence mais de 7,5 escanteios. E o meu palpite gratuito para essa terça-feira de futebol é justamente no jogo do Bayern de Munique contra o Freiburg. Vitória do Bayern e mais de 7,5 escanteios. Eu fiz essa aposta na opção de criar aposta dentro aí do site da Aposta Ganha. O link está até na descrição do vídeo, com um bônus de R$5 para vocês. Então, esse é o palpite gratuito para Bayern de Munique contra Freiburg. Bayern vence e mais de 7,5 cantos. Vamos para cima para poder manter essa sequência. Foi green na sexta, green no sábado, green no domingo. Eu não fiz operação na segunda. E para essa terça-feira, essa é a entrada. Quem sabe aí vamos pegar uma sequência de 4 greens. Vamos para cima. Essa é a análise para Bayern de Munique contra Freiburg, jogo válido pela Copa da Alemanha. E vamos ao terceiro jogo analisado no dia, Atlético Bilbao contra Osasuna, e esse jogo vale vaga na final. O que acontece? No primeiro jogo, o Osasuna venceu a partida por 1-0, mesmo o Bilbao jogando melhor. Acredito que o Bilbao tem uma equipe mais bem qualificada tecnicamente do que o Osasuna. Para esse jogo, sem muito arrudeio, a minha entrada é vitória do Atlético Bilbao. Perdeu o primeiro jogo, precisa ganhar para poder tentar a sua classificação. Acredito que o Osasuna deve jogar um pouco mais retrancado, jogando mais nos contra-ataques. Primeiro, porque joga fora de casa. Segundo, porque já tem a vantagem de ter ganho o primeiro jogo por 1-0. Então, com essa odd aqui de 1,57, a minha entrada para esse jogo é Atlético Bilbao vencer. Se você gosta de trabalhar mercado de escanteios, pode ser uma boa opção também trabalhar no número de escanteios nessa partida, já que o Bilbao é uma das equipes que tem a melhor média de escanteios do campeonato espanhol e joga dentro de casa precisando vencer esse jogo. Então, para Bilbao e Osasuna, a minha entrada é Atlético Bilbao para vencer, e se você quiser também dar aquela arriscada no mercado de escanteios, pode ser bastante interessante. E agora vamos com mais um jogo de Copa. Tivemos aí Copa do Rei da Espanha, tivemos Copa da Alemanha e agora vamos de Copa da Itália, Juventus contra Inter de Milão, e é um jogo que também vale vaga para a final, com uma diferença. Esse jogo é o jogo de ida, é o primeiro jogo de 2 jogos que essas equipes vão fazer para poder tentar chegar na final. Como se trata de primeiro jogo, qual é a análise que geralmente eu faço para esses jogos eliminatórios, onde tem jogo de ida e volta, principalmente 2 equipes que são muito equiparadas tecnicamente? Acredito num jogo um pouco mais trucado, com menos possibilidade de gols. Por quê? As equipes elas ficam jogando com um certo receio de tomar 1, 2 gols e ficar difícil depois para recuperar essa desvantagem no segundo jogo. E isso é um padrão que costuma acontecer. Não quer dizer que necessariamente vai acontecer nessa partida. Mas observe aqui comigo essa estatística. A Juventus, menos de 3,5 gols em 80% dos jogos. A Inter, menos de 3,5 gols nas últimas 7 partidas. A Juventus tem uma das melhores defesas da Europa na temporada. É um time que toma pouquíssimos gols. Então, para esse jogo, a minha análise é menos de 3,5 gols, numa odd aí de 1,20, odd interessante para você fazer aquela entrada múltipla. Então, para esse primeiro jogo de semifinal da Copa da Itália, jogo entre Juventus contra Internazionale de Milão,
eu vou de menos de 3,5 gols a 1,20 para poder juntar naquela entrada múltipla. Essa é a minha análise para esse jogo válido pela Copa da Itália. E para finalizar as nossas análises dessa terça-feira que está lotada de futebol do jeito que eu adoro, temos aí jogo de Libertadores, Independiente Medellín contra Internacional. Primeiro detalhe sobre o início dessa competição. Muito cuidado com as primeiras rodadas de Libertadores e de Copa Sul-Americana. Nós brasileiros temos uma tendência de acreditar que os times brasileiros são os melhores times da América do Sul e que dificilmente vão perder seus jogos nessas competições. Só que assim, eu tenho acompanhado cada vez mais os times sul-americanos, principalmente os times colombianos. Eu estou tendo a oportunidade de ir para a Colômbia algumas vezes, fui 2 vezes em menos de 30 dias, inclusive assisti o jogo do Independiente de Medellín no seu estádio, no Atanásio Girardot, empatou em casa contra o Deportes Tolima por 1-1, e é um time com muita força física e muita velocidade. Então tem que ter muito cuidado sim. O Independiente de Medellín, quando joga em casa, é muito forte. E eu sinceramente não estou muito confiante nesse Internacional nessa temporada. Pode ser que eu seja surpreendido pelo Inter aí durante a temporada. Mas o Inter não conseguiu nem mesmo chegar na final do Gauchão. Para esse jogo, vamos dar uma olhadinha aqui nos números. Olha como os números do Independiente Medellín estão positivos. Marcou gol em 90% dos seus jogos. Não perdeu 90% dos seus jogos. Menos de 3,5 nas últimas 9 e over 1,5 em 80%. Do outro lado, joga contra o Inter, que marcou nas últimas 8 e não perdeu em 80%. Mas lembre-se, o Internacional está jogando Campeonato Gaúcho. Esses números aqui são números relacionados ao Campeonato Gaúcho na sua grande maioria. O Independiente Medellín, eles não têm lá campeonato estadual. Então aqui são os números do Campeonato Colombiano, que é um campeonato bastante difícil, e também dos eliminatórios, classificatórios para a Libertadores que o Independiente Medellín jogou. Então, para esse jogo aqui, essa odd aqui a 3,10 do Independiente Medellín, assim, eu não vou entrar no back do Medellín, mas vou que o Medellín não perde esse jogo. Então, eu acredito aí num casa ou empate. Vou até aqui pegar com vocês, ó, só para vocês verem. Internacional de Clubes, Libertadores. Essa odd tá interessante. Caso ou empate a 1,56. Espera aí que deu um errinho aqui, é porque estava selecionado outro. Dupla chance, caso ou empate a 1,56. Então, acredito sim que o Independiente Medellín não deve sair derrotado desse confronto. Observe bem, se vocês voltarem aí em um vídeo anterior do classificatório da Libertadores, eu analisei o jogo do Milionários contra o Atlético Mineiro, o Milionários jogando em casa. E naquela oportunidade eu fiz análise de que o Milionários não perdia aquela partida. E foi exatamente isso que aconteceu. O jogo terminou empatado, depois em casa o Atlético Mineiro venceu e conseguiu a sua classificação para a Libertadores. Mas jogar contra os colombianos lá na Colômbia é uma tarefa muito difícil. Então, para esse jogo de Independiente Medellín contra Internacional, a minha análise é o Independiente Medellín não perder dentro de casa com o apoio da sua torcida. Beleza? Então, essa aí é mais uma análise para o nosso canal, para terça-feira de futebol, que tem muito jogo interessante. E dessa forma nós encerramos mais um vídeo de análise, dessa vez para iniciar a semana aí com os jogos dessa terça-feira. Tem Libertadores, tem Premier League, tem Copa Sul-Americana, tem muito jogo interessante essa semana para a gente trabalhar, muito campeonato novo, mas tem que ter um pouco mais de cuidado com essas competições que estão iniciando, ter um pouco mais ali de precaução, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui o like, o seu feedback, o seu comentário. Espero vocês nos próximos vídeos dessa semana. Tem muito jogo interessante. A semana promete.